Olá, querido, querida, graça e paz de Cristo esteja no seu coração. Bom, irmãos, nós estamos vivendo tempos bem difíceis, né? Os escândalos dentro das igrejas ou pseudo-igrejas, né? Porque nem todo lugar que tem um nome de igreja na frente é uma igreja evangélica. Esse é outro problema sério que se enfrenta nos dias atuais, ou sempre se enfrentou, mas não se sabia. Hoje as coisas acontecem e elas são espalhadas numa velocidade, a velocidade da internet, né? É muito rápido, né? Antigamente acontecia um escândalo numa cidade, ficava ali no entorno da cidadezinha pequena ou nas cidades maiores, ficava ali no meio da igreja. Hoje, quando esses escândalos acontecem, eles vão para o mundo inteiro, porque todos hoje têm um celular na mão, hoje todos têm uma rede de comunicação na mão através dos WhatsApps da vida, através das redes sociais. Então, os escândalos se espalham demais e coisas que a gente vê e a gente fala, meu Deus, como é que pode, né? Esse tipo de coisa, as meninices, as emoções humanas, e os enganos mesmo, porque tem gente que engana mesmo, se passando por profeta, se passando por revelador, né? Como se a igreja precisasse de mais alguma revelação, além da Bíblia, que já é a grande revelação dada a cada um de nós através do Espírito Santo de Deus. Mas uma coisa que eu vejo, e note, modéstia à parte, eu não caí de paraquedas nesse, vamos dizer assim, nesse mundo evangélico, na igreja evangélica. O ano que vem eu faço 50 anos de crente e mais de 30 anos de pastor, né? E eu já vi cada coisa. E vejo hoje através da internet. E às vezes eu vejo irmãos dizendo assim, pastor, eu fui num lugar, eu fui numa igreja e lá eu vi. Aí conta os absurdos, né? Isso que a gente vê aqui nos vídeos na internet, os absurdos, né? E aí ele diz assim, aí eu fiquei pensando, meu Deus, será que isso é de Deus? Será que não é de Deus? Eu fiquei em dúvida, pastor. Para mim não era, mas eu fiquei em dúvida porque eu fiquei com medo de que de repente pudesse ser algo do Espírito Santo e eu pudesse blasfemar, porque a Bíblia diz que quem peca contra o Pai tem perdão, quem peca contra o Filho tem perdão, mas quem peca contra o Espírito Santo não tem perdão, nem aqui, nem no porvir, nem em lugar nenhum. E aí eu fiquei quieto. Pois bem, isto é uma das coisas que faz com que esses charlatões, com que esses falsos profetas, essas pessoas de emoção barata enganem pessoas, né? E incrível como tem pessoas tão suscetíveis a serem enganadas dentro dos templos, das igrejas, ou de pseudos, como eu disse, pseudos igrejas espalhadas por aí, né? E aí a pessoa acha que é de Deus, e aí a pessoa, os indivíduos que fazem isso continuam fazendo e se vendendo como profetas, como reveladores, enfim. Muitas vezes é espírito de engano, né? É espírito de adivinhação e tal. Não tem nada a ver com a revelação, com o Espírito de Deus. Quando é de Deus, a gente sente. Quando é de Deus, há um dom chamado dom de discernimento, muito pouco usado, viu? Muito pouco usado. Quem tem o dom de discernimento sabe quando aquilo procede de Deus, quando não procede. Mas uma dica que eu dou a você, né? Se você me permite, veja se está de acordo com a palavra de Deus, porque o Espírito Santo jamais vai fazer alguma coisa que esteja contra a palavra de Deus. Então, quando você se preocupa se você pecou contra o Espírito Santo, é sinal que você nunca pecou. Quem peca contra o Espírito Santo é a pessoa que não está nem aí. Ele fala o que ele quer e não tem temor nenhum. E eu vou lhe dizer qual é a blasfêmia contra o Espírito Santo que vai levar o pecador ao inferno, aí ao tormento eterno. Não é dizer, olha, era língua, não era língua, nada disso. Vamos para a Bíblia, né? Vamos para a Bíblia. Haverão duas ressurreições, na realidade. A primeira ressurreição para os salvos, que serão arrebatados, e a segunda para os condenados, que serão julgados no dia do juízo final. Na primeira ressurreição, Paulo fala isso em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Vou ler aqui com você. No capítulo 4, a partir do versículo 13, ele diz assim: Não quero, porém, irmãos, que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, dos que já morreram,
para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, porém, isto pela palavra do Senhor, que nós, escute, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, olá, ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas alturas e para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos com estas palavras. Mas haverá uma segunda ressurreição, depois do reino de 1000 anos, ou reino milenal, ou milenial, como você queira, e lá haverá um grande julgamento. O julgamento para aqueles que não ressuscitaram. Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que fizer parte da primeira ressurreição, porque na segunda não terão salvos. Terão os demais que morreram e passaram os 1000 anos e não ressuscitaram, os 1000 anos de Cristo com a igreja na terra, no reino de 1000 anos, e eles vão ressuscitar para serem julgados. Então João viu isso em Apocalipse no capítulo 20. Vamos lá? 20, a partir do versículo 11, ele diz assim, e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Quem era esse? Jesus hoje é advogado, mas naquele dia ele será juiz, e juiz não advoga, juiz dá sentença, juiz julga. Versículo 12 ele diz assim, e vi os mortos pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e aí abriram-se livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mal aos seus mortos, os mortos que havia nele, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Agora veja o versículo 15. E aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo para todo sempre. Veja, qual foi aqui o pecado? O pecado aqui. Interessante que abriram-se livros e mais livros. Depois abriu-se o livro da vida. E aí você pode me perguntar, pastor, mas por que abriu o livro da vida se lá não tinha salvos? Porque Deus é justo. Deus é justo. Deus jamais vai condenar alguém sem dizer por que ele vai condenar. Igual um pai justo, né? Os pais, geralmente, antigamente era assim, quando davam as lapadas nos filhos, você está apanhando por causa disto, ok? Então, abrir-se-ão livros e mais livros, e os pecados dos homens passarão diante deles, assim, em fração de segundos. Se você acha que hoje um Bill Gates, um Elon Musk da vida faz um computador incrível, imagina naquele dia esse computador de Deus. A vida do homem passará diante dele assim, em fração de milésimos de segundo, e todas as palavras, todos os pensamentos, todos os pecados estarão ali. Mas haverá um pecado que o levará, infelizmente, ao tormento eterno. Não foi ter matado, não foi ter roubado, não foi ter adulterado, não foi ser um mentiroso, não foi ser um serial killer, não foi nada disso. Tudo isso teria perdão. Haja vista que quando Jesus é crucificado, quem está ao lado dele não eram dois padres, dois pastores, dois freiras, dois religiosos, eram dois ladrões de altíssima periculosidade. Naquele tempo só ia para a cruz os piores. Não era ladrão de galinha, não, eram os piores, ok? E um deles se arrepende e é salvo por Cristo na hora, quando o Senhor diz, ainda hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então haverá um pecado ali. O nome não estará no livro da vida. Então Deus é justo. Veja se o nome está no livro da vida. Milésimo de segundo, o indivíduo vê que o nome não estava lá. E por que não estava lá? Porque matou, roubou. Nada disso. Porque blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. E o que é essa blasfêmia, pastor? A blasfêmia é não ter dado ouvido à palavra de Deus, não ter dado ouvido à pregação do Evangelho, porque quem inspirou os autores sagrados para escrever a Bíblia, quem foi? O Espírito Santo de Deus, não é verdade?
Então a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Quando alguém lê a Bíblia, quando alguém ouve o que está escrito na Bíblia e dá crédito, está dando ouvidos à voz do Espírito Santo. Quando alguém ouve uma vez e mais outra, a vida inteira, viveu na terra 80 anos, 90 anos, 100 anos ou mais, ouvindo falar de Deus através da Bíblia, através da palavra, e renunciou isso, e zombou, ele deixou de lado, não acreditou, ele estava blasfemando contra o Espírito Santo, e esse pecado aí sim não tem perdão nem aqui e nem no porvir. Nem aqui porque não se converteu, e no porvir, no dia do juízo final, porque lá não tem mais jeito, de jeito nenhum. Então, não tenha medo de quando você vê uma meninice, quando você vê uma coisa... emoção barata, ou profetadas, ou falsos profetas, de exercer o dom do discernimento. É fácil? Não, não é, e principalmente nos dias de hoje, mas o correto era como os pastores do passado, como fazia meu sogro, como fazia outros pastores, tirar o microfone da mão, meter o dedo na cara e dizer: sente-se, porque você não está sendo usado por Deus, é emoção barata, é coisa da sua carne, ou o próprio diabo está te usando, porque há espíritos de revelação, não é isso? Há espíritos de adivinhação, como o caso daquela moça com Paulo e Silas, né? Ela dizia a verdade: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam as boas novas. Isso era uma verdade, mas não era Deus usando aquela moça. Então, para que fique claro, qual é o pecado, qual é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É não dar ouvido à voz do Evangelho. Até porque a Bíblia diz que quem é de Deus ouve as coisas de Deus. Quem não é de Deus não ouve. Mas se enquanto está vivo, se arrepender, né? Aí é perdoado, independentemente do pecado que tenha cometido. Mas é incrível como milhares ou milhões de pessoas hoje estão dentro das igrejas, engolindo todo tipo de besterol, achando, e vendo, a maioria vê: não, será que isso é de Deus? Mas aí, se eu pecar contra o Espírito Santo, e aí eu não vou ter perdão. Primeira coisa, tem medo de perder a salvação. Crentes, filhos de Deus, nascidos de novo, jamais perderão sua salvação. Jamais. E o nome que não foi achado escrito no livro da vida de Apocalipse 20:15, não foi achado porque não se converteu. O nome só vai para o livro da vida quando se converte. Quando se converte. Naquela história, põe o nome, desviou, tira o nome, reconciliou, põe o nome. Isso não existe. O nome só vai para lá quando você nasce de novo de verdade. Alguém perdeu a salvação. Você não pode perder o que você nunca teve. Se você nunca foi salvo, você não foi. Mas se você nasceu de novo, o nome está escrito no livro da vida e você é salvo em Cristo. Não tenha medo de confrontar o pecado, não tenha medo de confrontar falsos profetas, de confrontar gente que não conhece a Bíblia. É interessante, você vai nesses cultos, né? Esses cultos que acontecem nas casas, nas igrejolas, aí nos fundos de quintais, você vai lá e de repente um irmão começa aquelas revelações. Eles não conhecem nada de Bíblia, eles lêem um texto e não conseguem discorrer naquele texto. Eles são péssimos nisso, mas quando chega a hora da revelação, eles são bons nisso, né? Eles são bons nisso. E aí vem o eis que te digo, vem as reveladuras, né? Aí é a hora do problema. E tem gente que cai na emoção e isso vira assim uma coisa absurda, sem contar em coisas que você olha hoje na internet e você fala: esse espírito que está possuindo a pessoa é o mesmo que possui em outros lugares muito esquisitos. Então, que Deus abençoe você. Abra a mente. Pecado fique para concluir aqui. A blasfêmia contra o Espírito Santo é no dia do juízo final o homem ter rejeitado a palavra de Deus a vida inteira. E mais ainda, vou dizer para fechar, naquele dia, será um dia e lá o Cristo estará sentado no trono, a igreja estará juntamente para o julgamento, mas não para ser julgados. Mas veja só, ali será o dia onde o filho chora e a mãe não ouve. Lembra da passagem, o vídeo está ficando longo, mas quer aprender a palavra de Deus? Então, fica aqui comigo. Lembra da passagem do Lázaro e do rico? Né? O rico via o Lázaro lá do outro lado, mas o Lázaro não via o rico. O Lázaro estava no seio de Abraão e o rico estava no Hades, lugar de tormenta. E o rico, na sua tormenta, dizia para o pai Abraão: Deus,
diga a ele que vem aqui, me traga um pouco de água e coloque aqui na minha boca, porque estou em tormenta. E a voz do pai Abraão dizia, não, isso não é possível, quem está aqui não pode passar para lá, e quem está lá não pode passar para cá. Note que o rico via o Lázaro e o Lázaro não via o rico. No dia do juízo final, a igreja estará presente, mas não pode mais sofrer. Aí o que vai acontecer? Olha essa cena. Um filho que não se converteu, que blasfemou contra o Espírito Santo a vida inteira, ouvindo a palavra de Deus e os conselhos de sua mãe através da Bíblia, e não aceitou a Cristo como Salvador, não teve o nome escrito no livro da vida. Naquele dia, ele vai olhar e vai ver a mãe dele, que ele vai conhecer lá do outro lado, mas a mãe não vai conhecer o filho do outro lado, do lado da condenação. Ele vai chorar, gritar, berrar e chamar pela mãe, mas a mãe não vai ouvir, ela não vai ver, ela não vai reconhecê-lo, ela não vai ouvir, porque se isso acontecesse, ela entraria num estado de sofrimento, e uma vez salvo em Cristo, acabaram-se os sofrimentos. Deus enxugará dos seus olhos, como está no Apocalipse, toda lágrima, não haverá mais pranto, nem choro, nem dor, nem nada dessas coisas. Então, aí, vamos encerrar por aqui, o papo tá bom, mas vamos encerrar por aqui. A Bíblia diz isso, né? A Bíblia diz isso, que naquele dia, querido, é o grande e terrível dia. É melhor dar ouvido hoje, é melhor você acreditar na Bíblia Sagrada, acreditar, né, no Espírito Santo de Deus que está escrito. Eu tinha colocado mais 2 textos aqui, proféticos também sobre isso, que é Daniel capítulo 12, versículo 2, que diz que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E os que foram sábios, que deram ouvidos, né, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que há muito ensinaram a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. E João também fala isso, hein? No Novo Testamento, João 5:28, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Fazer bem é ouvir o Evangelho, é aceitar Cristo como Salvador. Fazer mal é rejeitar a mensagem da cruz. Então, que Deus abençoe a você, fique na paz de Cristo e que haja paz no teu coração e que o seu nome, esteja escrito no livro da vida do Cordeiro, porque assim você vai ter direito a entrar no céu pelas portas, uma vez que nem por baixo do muro e nem por cima ninguém vai conseguir entrar lá. Um abraço, Deus abençoe.